Olá, pessoal da segunda série, espero que todos estejam bem. Nas duas primeiras semanas do bimestre, nós estudamos um texto e em seguida uma videoaula com uma atividade do Google Forms. Na semana passada, nós introduzimos o conceito de ligações químicas através de um texto e agora a videoaula sobre este mesmo assunto com uma atividade do Google Forms logo após a videoaula para vocês fazerem. A tabela periódica, além de ser dividida em períodos e colunas, nós também podemos dividi-la em metais, ametais e semimetais. Como vocês podem ver naqueles sites em que temos a tabela periódica, que eu disponibilizei para vocês, vocês vão poder ver essa classificação lá em cima. Os metais, em geral, eles formam cátions, possuem brilho, conduzem eletricidade e são duros. Os ametais, também chamados de não metais, geralmente formam ânions, não possuem brilho, não conduzem eletricidade e são quebradiços. Os semimetais possuem características intermediárias entre os metais e os ametais. E o elemento hidrogênio, ele pode ser classificado como um ametal ou não fazer parte de nenhum dos três grupos, já que pode se comportar como um metal, um semimetal ou um ametal. Nós podemos observar aqui nesse esquema que os metais, que eu estou circulando aqui de vermelho, eles compõem grande parte da tabela periódica, inclusive os dois períodos aqui de baixo. Os semimetais englobam 7 elementos químicos, vocês podem verificar quais são eles naqueles sites. Inclusive, esses semimetais têm sido de grande estudo aí para os laboratórios, já que eles influenciam bastante nas pesquisas atuais e no avanço aí de diversos assuntos da química e da física, já que têm utilidade como semicondutores. Os ametais, um grupinho um pouco maior, e um deles o carbono, que forma diversas substâncias que nós vamos aprofundar na terceira série em Química Orgânica. O hidrogênio, como eu falei para vocês agora há pouco, pode ser considerado um ametal ou não ser considerado de nenhum desses três grupos. Eu, particularmente, prefiro considerá-lo à parte na tabela periódica, assim como os gases nobres que são aqui da família 8A, que eu estou sinalizando aqui para vocês e está em azul. Também não faz parte dos ametais, semimetais e metais. Na videoaula em texto das duas primeiras semanas, nós estudamos propriedades periódicas e a eletronegatividade será muito importante para entendermos o conceito da videoaula de hoje. Vamos relembrar então? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. A atração acontece entre o núcleo de um átomo e a eletrosfera do outro átomo, pois o núcleo, que é bastante positivo por ter prótons, pode atrair a eletrosfera negativa de outro átomo. Então, lembrando que a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima na tabela periódica e da esquerda para a direita em um mesmo período. Então, lembrando que os átomos menores eles são mais eletronegativos. O que são ligações químicas? Esse assunto ele é a base da química, assim como as reações químicas que nós estudamos bastante no ano passado. E o que é uma ligação química? A ligação química é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. Essa atração ela ocorre entre o núcleo de um átomo e os elétrons de outro átomo. Então vamos imaginar que nós temos um átomo perto do outro. Nesse momento nós vamos ter forças de repulsão entre os núcleos dos átomos e entre os elétrons dos dois átomos, mas também vamos ter uma força de atração entre o núcleo de um átomo e o elétron do outro átomo. E quando houver uma distância mínima e uma energia mínima, essa ligação química vai acontecer devido a essa forte atração.
e é isso que vai predominar frente às forças de repulsão. Então, toda vez que se forma uma ligação química, a energia do sistema diminui. Isso significa liberação de energia do sistema para a vizinhança. Para que uma ligação seja quebrada, é necessário fornecer energia ao sistema. Então, as reações químicas que nós estudamos no ano passado também poderiam ser consideradas, além de rearranjo de átomos, quebra e formação de novas ligações químicas. Então, vamos imaginar numa queima de um papel. O papel está reagindo com gás oxigênio, produzindo ali gás carbônico e água e cinzas. Então, para que esse gás carbônico e essa água sejam formados, é preciso que haja formação de novas ligações. E daí é preciso que as ligações químicas do papel sejam quebradas para que ele reaja com o gás oxigênio. A regra do octeto, importante regra para as ligações químicas, e ela foi elaborada pelo cientista Lewis lá no início do século XX, diz que um átomo estará estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons, exceto o gás hidrogênio e o gás hélio, que fica estável com 2 elétrons. Então, um átomo, para ficar estável, ele tem de ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na sua última camada. Claro que existem exceções, e quem for estudar química no ensino superior vai ver essas exceções, mas agora no ensino médio nós vamos estudar apenas substâncias que já ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Essa regra também não vale para os gases nobres que já possuem 8 elétrons na última camada. A ligação iônica é o primeiro tipo de ligação química que nós vamos estudar e é o assunto dessa videoaula. Ela resulta da interação entre metais e ametais, ou metais e semimetais, ou metais e hidrogênio. Então, os metais têm a tendência para formar cátions e os não metais têm tendência para formar ânions. A ligação iônica, ela sempre vai ocorrer quando um elemento ele necessita doar elétrons para se estabilizar e outro que necessita receber esses elétrons. Assim, ocorre transferência de elétrons entre um elemento menos eletronegativo e um elemento mais eletronegativo. Então, por isso é importante nós sabermos o que é eletronegatividade. Então, numa escala de eletronegatividade que vai de 0,8 a 4, sempre que a diferença de eletronegatividade for maior que 2, nós teremos uma ligação iônica, porque sempre ela vai ocorrer entre um elemento que é bastante eletronegativo e outro que é pouco eletronegativo. Então, vamos imaginar aqui a ligação iônica para formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, como que ocorre essa ligação do sódio com o cloro? Lembrando que se não fossem as ligações químicas, não existiriam muitas substâncias que nós conhecemos. Então, basicamente, geralmente uma substância é formada a partir da ligação de um átomo com o outro, exceto, por exemplo, os gases nobres, que são moléculas individuais, ou até substâncias metálicas mesmo, que formam as ligações metálicas que nós vamos estudar, em que também os átomos ali estão dispostos uns próximos dos outros, formando mares de elétrons. No caso aqui da ligação iônica e outro tipo de ligação que nós vamos estudar, acontece a ligação entre dois átomos. Então, isso explica muitas propriedades que nós conhecemos. Por exemplo, o sal de cozinha, que é esse daqui, o NaCl, ele só existe por causa da ligação do sódio e do cloro. Então, imagine nossa vida como seria sem o sal de cozinha. Então, vamos imaginar aqui o sódio, como vocês podem ver na tabela periódica, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Todo átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons.
E esses elétrons estão distribuídos em 3 camadas, que nós representamos pela camada K, L e M. O cloro tem aqui 17 elétrons distribuídos na camada K, L e M também. E o que importa para a gente em uma reação química são os elétrons da última camada. Então, a última camada aqui do sódio é a camada M, ele tem um elétron na última camada. No cloro, a camada M tem 7 elétrons. Então, pensem comigo, imaginem um cabo de força e eu tenho o sódio de um lado e o cloro do outro. Quem vai ganhar esse cabo de força? O cloro, que tem mais elétrons, ou o sódio, que tem menos elétrons, desculpa. Então, nós podemos pensar isso de diferentes formas. Ou eu imagino que o cloro, por ter 7 elétrons, ele vai ganhar esse cabo de força porque ele tem mais elétrons que o sódio. Também posso olhar a setinha lá da propriedade periódica e ver que o cloro ele é mais eletronegativo, ele é um átomo menor que o sódio. Então, por ser eletronegativo, mais eletronegativo, ele vai puxar esses elétrons do sódio. Ou também posso pensar o seguinte, é mais fácil o sódio doar esse um elétron para o cloro, ou o sódio receber 7 elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada e então ficar estável. É mais fácil o sódio doar esse um elétron. Por quê? Porque o cloro está puxando esse elétron do sódio por ser mais eletronegativo. Então, quando o cloro puxa esse elétron do sódio, o cloro fica com 8 elétrons na última camada. Então, o sódio perdeu esse um elétron e também ficou com 8 elétrons em sua última camada. Então, aqui nós temos a representação. O sódio aqui com 1 elétron na última camada, o cloro com 7, representado por esse pontinho preto. Quando o sódio perde esse 1 elétron, ele se transforma em um cátion, né? Que é um átomo carregado positivamente. O cloro, um átomo carregado negativamente, ânion. O cloreto de sódio ele forma uma estrutura regular no qual o íon sódio é circundado por 6 íons cloro. Da mesma maneira, o cloreto circundado por 6 íons sódio. Então, nós estamos vendo aqui essa estrutura que pode ser chamada de estrutura reticular, de cristal iônico, composto iônico, retículo cristalino, rede cristalina. E nessa estrutura podemos perceber que os íons sódio e cloro eles estão muito próximos uns dos outros. Por isso, geralmente, o cristal do sal de cozinha é sólido à temperatura ambiente. Vejam como os íons estão próximos, estão empacotados. Esse arranjo aqui é tridimensional, como nós podemos perceber. E aí vem uma coisa bastante importante. O cloreto de sódio, o NaCl, ele não pode ser chamado de moléculas. Moléculas geralmente são individuais. O cloreto de sódio é um composto iônico ou um sólido iônico. Então, é errado falar que o cloreto de sódio é uma molécula. Por isso, no ano passado eu dizia para vocês que eu preferia chamar algumas substâncias de partículas, já que ainda nós não tínhamos estudado essa diferença. Porque é errôneo quando nós dizemos que todas as substâncias na química são moléculas. E não. As moléculas elas são para substâncias que formam ligações covalentes, que é o assunto da próxima videoaula, do próximo texto. No caso aqui, substâncias que se formam por ligações iônicas são compostos iônicos ou sólidos iônicos. Então aqui nós temos mais uma representação e geralmente nós representamos a ligação iônica por uma seta em direção ao átomo que está recebendo elétrons. Então, aqui, como é o cloro que está recebendo esses elétrons, a seta está indo do sódio para o cloro. Então, é o cloro que está puxando esses elétrons, que está recebendo esse elétron do sódio. Quais são as propriedades desses compostos iônicos? Então, vamos pensar no sal de cozinha. Quais são as propriedades do sal de cozinha? Então, ele tem uma temperatura de fusão alta. Fusão é quando
a substância derrete, então, se eu não me engano, é mais ou menos 800 graus, tem uma temperatura de ebulição alta, são sólidos à temperatura ambiente, conforme eu já disse, geralmente são muito solúveis em água, não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas o fazem em solução aquosa ou quando fundidos. Então, o sal de cozinha, na forma como conhecemos, no estado sólido, não conduz corrente elétrica. Mas se misturado com água ou se fundido, ele passa a conduzir corrente elétrica. Isso ocorre por quê? Porque os íons ganham mobilidade. Então, eles não vão mais estar naquela estrutura, naquela rede que está ali, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eles vão estar em movimento e, por isso, eles passam a conduzir corrente elétrica. Então, geralmente, as substâncias iônicas elas conduzem corrente elétrica por causa desses íons presentes, justamente porque os íons são átomos carregados positivamente ou negativamente. Quando uma substância iônica, pessoal, como composto iônico, como sal de cozinha adicionado à água, os íons eles são envolvidos pelas moléculas de água e esse processo se chama de hidratação. Então, quando tem água, hidratação. No caso, nós representamos aqui dessa forma a equação química da dissociação do sal de cozinha. O que é a dissociação? É quando os íons se separam e os íons podem se separar em água. Então, aqui é um fenômeno de dissociação em que os íons estão separados e o fenômeno da hidratação, porque eles estão envoltos por água. No caso aqui, vocês vão entender mais para frente o porquê que o oxigênio, representado por essa bolinha vermelha, está mais próximo do átomo de sódio. Nós vamos entender isso um pouco mais quando nós estudarmos a ligação covalente. O que eu quero que vocês entendam nesse desenho é que, ao invés do sódio e do cloro estarem próximos, como naquele desenho do retículo cristalino que eu mostrei para vocês, agora aqui em água eles estão separados. Então, o íon sódio está aqui, onde eu fiz uma linha vermelha, e o íon cloro está aqui, e cada um deles envoltos por moléculas de água. Por isso chamamos também esse fenômeno aqui de hidratação. Então, quando acontece isso, quando acontece essa dissociação, acontece também condução de corrente elétrica, porque os íons estão se movimentando. Também sugiro a vocês, como nós não estamos com a prática experimental presencial, sugiro a vocês também uma prática experimental virtual, clicando aqui nesse link, no LabVirt, da Faculdade de Educação da USP, que vocês possam assistir a essa simulação. Nós já havíamos visto algumas simulações em sala de aula desde o ano passado, e sugiro que vocês vejam essa para aprofundar um pouco mais o conhecimento de tabela periódica. E lembrando que para acessar esse site, vocês, às vezes, alguns de vocês, pode ser que tenha que desbloquear o pop-up lá no canto superior direito de sua tela. Então, depois permitir a execução do vídeo. Então, se vocês não estiverem conseguindo ver o vídeo, a simulação, pode ser que vocês tenham que fazer esse desbloqueio e em seguida permitir a execução do vídeo. E lá também tem outras simulações interessantes de química e de física. Então, quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp. E lembrando que tem plantão pelo Google Meet toda quarta às 14 horas. Aqui alguns sites para aprofundar os conhecimentos de vocês. E muito obrigado pela participação e um grande abraço a todos.